Olá, a aula de hoje será sobre liberação miofascial aplicada à prática esportiva. Nós vamos compreender um pouquinho as conexões miofasciais, o que é esse tecido miofascial e como é importante para o profissional de educação física entender essas conexões, entender as disfunções desse tecido miofascial, como isso prejudica a performance, pode predispor a algumas lesões. Então hoje vamos falar um pouquinho sobre tudo isso, tá bom? Trouxe aqui uma apresentação para vocês, onde a gente vai falar desse tecido miofascial. Então, mio, músculo, facial, esse tecido conjuntivo que envolve, que conecta todos os nossos órgãos e tecidos, com uma abordagem hoje mais especificamente para a parte muscular, para que a gente possa entender como que essas conexões interferem no movimento, tá bem? Então vamos lá. O que nós vamos falar hoje? A gente vai tentar abordar as particularidades do tecido facial e compreender as funções e as conexões da rede miofacial, tá bom? Vocês lembram que eu já expliquei numa aula anterior esse padrão de estabilidade e mobilidade. Vocês lembram que cada articulação tem uma predominância, seja de mobilidade, seja de estabilidade. E esse padrão é um padrão alternado, né, por segmento. O pé tem um padrão de estabilidade, o tornozelo um padrão de mobilidade, o joelho de estabilidade, como vocês podem ver aqui no slide. É muito importante entender isso para que a gente possa entender a função, né, e entender como elas se comunicam, como é importante essa harmonia do padrão de estabilidade e mobilidade. Mas além do padrão de estabilidade e mobilidade, a gente tem toda uma conexão entre as linhas miofaciais. Então é muito importante, além desse padrão de mobilidade e estabilidade, a gente compreender as linhas miofaciais para entender como e através da onde que o corpo transfere tensão, onde existe compressão, como que essas linhas trabalham no corpo dando estrutura, sustentando postura, auxiliando movimentos, né? Então, se as linhas miofaciais auxiliam movimentos e a gente precisa de um movimento saudável, digamos, um movimento harmonioso, para que a gente tenha mais rendimento com o nosso aluno, mais performance e menos chance de lesão, é importante olhar para essas linhas, tá bem? Então nós vamos dar uma olhadinha aqui nesse quadro, que é um quadro que ele veio lá da NASM. Ele está aqui em inglês, mas eu achei muito importante colocar porque ele mostra como entrar com essas técnicas inibitórias de liberação miofacial são muito importantes logo no estágio inicial de um treinamento, uma prescrição que você venha a desenvolver. Porque imaginem só, você faz um teste de análise do movimento. Você identifica que há ali uma disfunção. E aquela disfunção que você identificou, você sabe que se você entrar com um exercício corretivo ali, você entrar com um procedimento que vai diminuir essa disfunção até sanar essa disfunção, você vai melhorar a performance no seu aluno, você vai diminuir o risco de lesão, vai melhorar o movimento dele. Então, nesse processo de análise, identificação do desequilíbrio, correção e integração, quando a gente entra com os corretivos, a liberação miofacial é o primeiro estágio. É o primeiro estágio dessa intervenção para abrir espaço, abrir caminho para que a gente possa entrar com exercícios de mobilidade mais eficazes, depois entrar com estabilidade, entrar com trabalho de força, integração. Tá bem? Então vamos lá. Eu coloquei aqui um descritivo que fala de uma forma mais abrangente, que sempre que a gente fala assim, mas está tudo ligado no corpo, né? Está tudo interligado. Não é muito conveniente você falar assim, todas as coisas estão ligadas, e deixar assim solto. É importante você entender o que está ligado a quê.
Por isso da importância de entender as linhas miofaciais. Para você poder entender uma linha superficial posterior, por exemplo. Qual a função dessa linha? Como que ela age? Ao invés de falar, está tudo ligado. A gente poder entender o que está ligado a quê. Tá bom? Então trouxe aqui um pouquinho mais esse entendimento de que quando a gente encontra uma disfunção, uma aderência miofacial, muitas vezes o reflexo dessa disfunção miofacial, dessa aderência, vai se manifestar num local distante, porque a cadeia miofacial ela transfere tensão. Então, por exemplo, vou dar o exemplo da cadeia superficial posterior, que é a primeira que a gente vai ver, a mais comum. Ela pega toda a parte posterior do corpo. Então, se eu tenho, por exemplo, uma aderência nos paravertebrais, por exemplo, na musculatura dos paravertebrais, que ficam paralelos à coluna, que fazem parte da linha miofacial posterior, da linha superficial posterior, essas aderências podem ter consequência, muitas vezes de dor, por toda a cadeia. Pode dar dor de cabeça, por exemplo, porque essa linha ela vem por todo o crânio. Pode dar uma fascite plantar, porque ela vai até a planta dos pés. Então é interessante olhar a comunicação, porque como ela transfere tensão, é uma linha que está conectada, eu preciso olhar a linha por um todo, e não apenas o local aonde pode estar se manifestando uma dor, mas que não é a causa exatamente da dor. Tá bom? Então é importante a gente já abrir esse cenário aqui para olhar mais profundamente para isso. Essa daqui é uma torre, e eu coloquei para vocês, chama Needle Tower. Ela tem mais de 26 metros de altura e ela fica no Hirshhorn Museum, lá em Washington. O que é interessante nessa torre aqui para a gente dar uma olhadinha nela? Você sabe que essa torre, ela descreve um sistema de tensegridade. Então, tensegridade é a soma da compressão com a tensão. Então, essa torre ela é toda ligada por cabos, mas você vê que esses bastões eles não se tocam. É um sistema estrutural que combina compressão e tensão. Então, essa combinação de compressão com tensão faz com que as partes da torre elas deem suporte umas às outras e as estruturas não se tocam. Então isso resume um pouco o tecido miofacial. Então, o tecido miofacial tem essa característica de tensegridade. O professor Sérgio Guida, grande mestre lá no Rio de Janeiro, ele dá uma comparação com a estrutura de uma laranja. Ele fala assim, se você pegar uma laranja e fizer um furinho na casca dessa laranja. E aí você espreme toda essa laranja, tira todo o suco da laranja e depois você assopra e enche essa laranja de ar. Você vai ver que ela vai ficar com toda a estrutura fibrosa. Ela vai preencher, vai ficar como se estivesse cheia de suco. Só que ela está cheia de ar, mas com todo o esqueleto fibroso dela. Esse esqueleto fibroso que divide os gomos da laranja, você pode imaginar a mexerica, os gomos, depois aqueles gominhos pequenos que tem dentro, que também são todos revestidos e ficam ali conectados, assemelha-se muito ao tecido miofacial. Então é uma boa analogia para a gente compreender o tecido miofacial. Tá bom? Então eu vou dando alguns exemplos para que aos poucos comece a ficar mais claro para vocês como que é esse tecido, a característica do tecido. Então vamos lá. No próximo slide aqui, é um desenho que mostra como o tecido miofacial, e mais para frente, quando a gente for olhar para as linhas especificamente, vocês vão ver que tem linhas miofaciais mais profundas e tem linhas miofaciais mais superficiais. A linha superficial, que está ali sobre a musculatura, envolvendo a musculatura, é a linha que a gente tem acesso para as intervenções miofaciais. Então, as intervenções, sejam manuais,
sejam com equipamento, com aquele rolo de liberação miofascial, ou com bolinha, que muita gente usa, ou com bastão, elas vão agir na fáscia superficial, tá bom? Então, quando a gente pensa em fazer essa liberação miofascial, o que seria a liberação miofascial? Seria essa fáscia que está envolvendo o músculo, muitas vezes ela está em disfunção, ela está disfuncional. Por que ela fica disfuncional? Pode ser por conta do sedentarismo, pode ser por overuse, excesso de treino, pode ser por sobrecarga, pode ser por má postura. Então, várias coisas podem gerar uma disfunção miofascial. E essa miofáscia, quando está em disfunção, o que acontece? Ela gruda na musculatura. Ela cria uma aderência miofascial, que a gente chama. Então, a aderência miofascial não permite que o músculo trabalhe bem, que as contrações do músculo aconteçam em sua completude. Porque imaginem uma pele fibrosa grudada nessa musculatura, onde ela deveria deslizar. Então, essa musculatura precisaria deslizar por baixo da fáscia, podendo ter contração, podendo ter o alongamento, a flexibilidade das fibras. E se essa aderência miofascial está ali grudada e colada no músculo, vai prejudicar tanto as extensibilidades quanto a contração. Então, quando a gente entra com uma intervenção, como eu expliquei para vocês, tanto manual quanto com equipamento, é importante entender, e esse slide mostra um pouquinho, faz analogia ali, com os lápis, né, que vocês estão vendo, e aquele algodão entre os lápis seria a miofáscia, é a fibrose que está ali grudada no músculo. Então, quando eu entro com uma intervenção, eu preciso inicialmente afundar a minha mão até o nível de resistência, até que chegue naquela fáscia superficial que eu estava falando para vocês. Lembram que quando a gente acessa, a gente está ali tocando a pele, tem a gordura, e depois da gordura eu vou acessar essa miofáscia superficial. Então eu preciso afundar até esse nível de resistência que a gente chama, para poder acessar essa fáscia, para poder me comunicar com ela. E só quando eu me comunico com essa fáscia, que eu faço o que a gente chama de engate da resistência, é que eu posso começar a mover a minha mão e perceber se essa fáscia está muito aderida, pouco aderida, se está permitindo o movimento ou não. Tá bem? Vamos ver o próximo slide aqui, que eu mostro um pouquinho das técnicas que a gente usa quando faz liberação miofascial manual. A gente tem a técnica do ponta de dedos, vocês estão vendo lá em cima, a técnica do antebraço e a técnica das falanges. Cada uma tem uma característica, mas só para vocês entenderem melhor, a ponta de dedos normalmente são para regiões onde a miofáscia está mais estreitinha, por exemplo, os paravertebrais, em regiões mais específicas, tibial posterior, que você não tem muita área de contato, e a ponta de dedo te dá também uma sensibilidade maior. Então, pela ponta dos dedos é muito mais fácil a gente perceber se essa miofáscia está aderida ou não. Mas tem outras técnicas que também são interessantes, que é a técnica do antebraço e da falange. Eu trouxe essas três aqui para vocês, e em cada situação a gente pode trabalhar com uma delas, e muitas vezes numa mesma região, com diferentes técnicas. Não tem uma regra. Nessa região a gente usa só essa técnica. Ok? Então aqui eu coloquei aquele manualzinho para que vocês não esqueçam. Sempre na liberação miofascial, primeiro a gente afunda até o nível de resistência. A gente engata a resistência, né, que em inglês eles usam a expressão engage the resistance, e depois a gente move na direção mantendo esse engate, para que a liberação seja eficiente. E agora nós vamos falar um pouquinho das linhas miofaciais propriamente ditas. Então, com as linhas miofaciais, agora vocês vão entender cada conexão.
como que cada parte se conecta com cada parte, a função de cada parte. Vou tentar trazer isso de uma forma didática aqui, para vocês poderem compreender a importância de cada linha miofascial. A primeira que nós vamos falar é a linha miofascial superficial posterior. Então, coloquei para vocês aí o descritivo de onde ela começa, lá na face epicranial e o caminho que ela vai seguindo. E se vocês acompanharem todo esse caminho dessa linha miofascial, dá para compreender o quanto ela é importante. Imagina toda essa cadeia contraindo. Ela é uma cadeia que dá apoio para a extensão. Então ela permite que essa extensão ocorra. Ela previne a tendência de se curvar em flexão. É uma sustentação postural. Então essa é toda a cadeia posterior. E aí, para contrabalancear essa cadeia posterior, a gente tem a linha superficial anterior, que faz a função exatamente oposta, é a função de flexão do tronco. É a função onde você está, por exemplo, deitado, você ativa a cadeia anterior para fazer a flexão. E ela passa, como vocês podem ver, por toda a parte anterior do corpo. Começa desde a face do couro cabeludo, pega o esternocleido, desce pelo externo, reto abdominal, quadríceps, joelho tibial anterior e o peito do pé. Então ela produz a flexão do tronco e tem esse equilíbrio, dá um suporte elástico entre a cadeia anterior e a cadeia posterior e anterior. Elas funcionam em equilíbrio. Tá bom? Então essas são as duas principais cadeias, anterior e posterior. A gente tem uma cadeia densa também, que é a cadeia lateral. Essa linha lateral, a gente fala que ela é uma linha de estabilidade, porque ela dá essa estabilidade laterolateral. Então, se eu contrair só uma das linhas, eu vou fazer a flexão do tronco, a flexão lateral do tronco. Mas se eu contraio as duas, eu tenho essa estabilidade laterolateral. A gente chama aqui a linha do peixe, né? Sabe o movimento do peixe nadando? E ela é uma cadeia, uma linha densa, porque ela pega a lateral do tronco, pega o trato iliotibial. Então deixei aí o caminho para vocês darem uma olhadinha. E aí a gente entra na linha funcional, nas linhas funcionais. As linhas funcionais, gente, o que é interessante compreender, e eu acho que é o profissional de educação física, é muito interessante compreender as linhas funcionais, porque as linhas funcionais, elas vão trabalhar em ações contralaterais. Então vão sempre levar uma comunicação do braço direito com a perna esquerda, ou do braço esquerdo com a perna direita, pela parte de trás, que é a linha funcional posterior, e pela parte da frente. Então vamos começar olhando para a linha funcional posterior. Pega ali o grande dorsal, pega a face tóraco-lombar, pega o glúteo máximo, né? Então vejam esse movimento rotacional. Então vários movimentos rotacionais. Então, por exemplo, se eu for pensar num backhand do tênis, por exemplo, quando eu faço a ação de contração no backhand, eu estou trabalhando a linha funcional posterior direita, que começa no meu grande dorsal aqui direito e tem o final dela lá no tendão subpatelar esquerdo. Conecta toda essa parte posterior. E fazendo esse balanço com a linha funcional posterior, a gente tem a linha funcional anterior. Então aqui da mesma forma eu tenho a comunicação entre peitoral, pegaria peitoral, a bainha do abdômen e vou lá para o adutor da perna esquerda. Então trouxe aqui até dois exemplos interessantes, a gente pode até enxergar essa linha, ó, no atleta ali pulando a barreira, no saque no tênis, né? Ou no próprio vôlei, a cortada no vôlei. Essa integração entre braço e perna opostos pela parte frontal. Então, é muito interessante a gente entender essa cadeia e perceber se ela está
funcional, como a gente disse, ela está trabalhando bem, o seu aluno está conseguindo desempenhar bem esses movimentos. Se não está, a gente precisa olhar para essa cadeia e poder compreender, através de testes e análises do movimento, o que está acontecendo para entrar com um exercício corretivo para melhorar a performance, para melhorar rendimento e evitar lesões esportivas. Ok? E aí a gente tem a famosa linha profunda anterior. A linha profunda, como o próprio nome diz, é o núcleo miofacial do corpo. Ela não é uma linha miofacial tão visível igual a linha superficial posterior. Você bate o olho e você vê as duas linhas, né? Pega a fáscia plantar, sobe pelas panturrilhas, sobe pelos posteriores da coxa, paravertebrais, você enxerga exatamente a linha. A linha profunda anterior, vocês veem que ela é densa, não sei nem se... Vou até aumentar um pouquinho aqui para que vocês possam ler melhor. Olha o tamanho da linha profunda anterior, as conexões que ela tem, que ocupa um espaço tridimensional que a gente fala. Vai desde lá do tibial posterior até os músculos da mandíbula. Então a escola do Tom Myers, que é a escola dos trilhos anatômicos, onde eu fiz a minha certificação, eles têm vários vídeos anatômicos da miofáscia. E tem um vídeo muito interessante que ele está ali, ele é um anatomista, né, um anatomista no laboratório, trabalhando ali com cadáveres mesmo, e ele mostra essa imagem dele puxando a fáscia do tibial posterior e ocorrendo o movimento na língua e na mandíbula. Então é interessante para a gente conseguir entender essa comunicação da miofáscia, como essa miofáscia se comunica, né? Então eu tentei trazer para vocês um pouquinho hoje um entendimento, mesmo que não tão profundo, mas de uma forma didática e simples, já clarear um pouco o entendimento das linhas miofaciais, para que vocês tenham um pouco mais de conteúdo a respeito de que linha é essa, se eu vou entrar com uma liberação miofacial, qual que é o objetivo, né? Entender que a liberação miofacial é para restaurar a função, melhorar o rendimento do seu aluno, melhorar o gesto esportivo, a qualidade do movimento, evitar lesões esportivas, porque se a miofáscia está aderida, o movimento vai estar prejudicado, então não vou conseguir trabalhar força tão bem, não vou conseguir trabalhar flexibilidade tão bem, né, porque a miofáscia aderida prejudica a qualidade do movimento, prejudica a função e não permite que esse músculo esteja trabalhando em liberdade, que a gente diz, né? Então, por hoje era isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, eu tenha podido trazer um pouco mais de esclarecimento sobre as linhas miofaciais e toda essa complexidade tão fascinante. Agradeço aqui a sua participação, a sua presença e nos vemos numa próxima aula.